Domínio de massacre? Verdadeiramente poderoso, Leilin resmungou para si mesmo. Você pode despojar o inimigo da energia da vida e da alma durante os massacres e se recuperar rapidamente. Os deuses também têm bônus específicos, e pode aumentar em poder se eu matar mais existências poderosas. Uai! As instruções do chip continuaram. Bip! Anfitrião matou um ser divino. O domínio do massacre foi impulsionado, absorvendo a divindade do oponente. Naquele instante, Leilin percebeu que absorvera o traço da divindade do pássaro flamejante, algo formado por mais de um século de adoração dos nativos. Uma luz dourada se espalhou por seu corpo e, com o domínio do massacre, seu poder foi transformado em parte dele. Os lucros desta vez por si só permitiram que a minha divindade do massacre crescesse grandemente. Vale pelo menos 2 a 3 anos de culto. Leilin parecia animada. Essa viagem para o exterior definitivamente vale a pena. Verdade seja dita, o caminho mais rápido para um deus avançar era aproveitar a divindade, a força divina ou mesmo a centelha divina da batalha. No entanto, o Império Nativo, como era agora, não era valorizado. O poder da fé nesses espíritos ligados à Terra, bem como em sua força divina, tinha enormes falhas, motivo pelo qual os deuses não se fixaram neles. No entanto, Leilin não temeu a contaminação dos magos. Além disso, seu físico absorvente de pesadelo permitiu que ele absorvesse naturalmente o poder desses espíritos nativos ligados à Terra sem problemas. Depois de absorver a força divina, poderei usar em grande parte a divindade e a alma deste pássaro grande. Leilin bateu no cristal em cima do cajado do dragão vermelho. Xiu! Xiu! Asterisco, a luz deslumbrante imaginou que o dragão vermelho aprisionado desapareceu. Em seu lugar havia um pássaro grande e aterrorizante, queimando com chamas vermelho-douradas. Usando a alma de um ser divino para substituir uma lendária alma de dragão, é um bom negócio. Leilin observou a alma do pássaro flamejante. Estava agora firmemente acorrentado dentro do cristal e gritou em recusa. Embora eu já tenha tomado a alma, ainda preciso forjá-la em algo utilizável. Até que eu faça isso, o cajado do dragão vermelho precisa ser selado. Leilin estimou que uma vez que ele o tenha reforçado, o novo Red Dragon Staff, embora o nome teria que ser mudado, seria mais poderoso que um item lendário. Enquanto Leilin matava o pássaro em chamas, a bandeira acima do altar da tribo rasgou. Chamas ferozes devoraram o totem. Os nativos reunidos gritaram alarmados, e o rosto do sumo sacerdote entortou e se contorceu antes de cair num desmaio enquanto espumava pela boca. Os outros sacerdotes e acólitos reagiram da mesma maneira. Os seguidores dos deuses possuíam algum poder totêmico, que era o que lhes permitia se comunicar com o deus e fazer todo tipo de coisas inimagináveis. No entanto, agora que seu espírito totem estava morto, eles teriam um destino semelhante. A extração de poder que se fundiu com o corpo era como a remoção de órgãos de um humano. Não foi surpresa para alguns deles simplesmente morrerem. Se tivessem sido adoradores de um Deus verdadeiro, as coisas teriam sido ainda mais sérias. Embora pudesse ser pior, essa situação deixou os nativos horrorizados e entrou em pânico. Ah, o espírito ancestral está morto. O Deus maligno dos inimigos, os diabos de pele clara mataram nosso espírito ancestral. Buou, nosso chefe, sumo sacerdote e espírito ancestral morreu. A situação instantaneamente fez com que os velhos, jovens e doentes desmoronassem. Eles originalmente persistiram com a crença de que seu espírito ancestral iria protegê-los do ataque. A morte daquele guardião foi um grande golpe para eles. A luta continuou, e o espírito dos nativos foi influenciado imediatamente. Todos os que resistem a nós serão mortos, sejam eles idosos ou crianças. Os piratas e muitos adoradores do diabo que Leilin subjugou andaram em direção ao altar da tribo. Meus seguidores! Neste momento, todos os piratas que seguiram o deus da serpente alada Kukulkan ouviram uma voz baixa e solene em seus anos. Eu te dou minha bênção. Você obterá poder através do abate, o sangue fresco de seus inimigos lhe dará coragem, e os gemidos de almas aterrorizadas irão restaurar sua vitalidade. As palavras soaram como uma ordem divina, como um fantasma aterrorizante. Targaryen apareceu no céu. É o nosso Senhor!
O deus da serpente alada se mostrou. Diferentemente dos adoradores regulares, os acólitos que Tif-Nutrira tiveram uma reação mais profunda a isso. Massacre Domain, Boost. A figura de Leilin alcançou o céu acima do campo de batalha. Ele desejou uma luz vermelha escura para se mover de seu domínio, fazendo com que ele aparecesse por seus seguidores. É o poder do nosso Deus. A serpente alada Deus está nos protegendo. Robin Hood cortou a cabeça de um nativo com um aceno de mão. Nesse processo, ele podia sentir que a resistência que havia perdido foi de alguma forma restaurada. Ele deu uma olhada ao redor e viu que os piratas que deveriam ter perdido sua resistência pareciam estar cheios de vida. Que tipo de aterrorizante poderá essa habilidade nos conceder em batalha? Os efeitos desse domínio eram incomparáveis em batalha. A pequena resistência que os nativos ainda apresentavam desmoronou completamente, e a tribo desceu em um monte de gritos e uivos. Com Leilin aparecendo como um deus e exibindo sua proteção de seus adoradores, a condenação dos nativos desapareceu completamente. Muitos começaram a se render, e densas chamas negras envolveram os céus acima da tribo nativa. A noite chegou, e o reflexo do sol poente no mar estava vermelho como o sangue. Leilin havia se mudado para o palácio do chefe, ouvindo os relatórios de seus subordinados. Este lugar era composto de várias tribos menores, com pouco mais de 10.000 pessoas. Este palácio era apenas uma casa um pouco maior, com belos pelos de animais nas paredes. Ainda era muito bom comparado com as casas dos nativos normais. Esta operação foi uma vitória completa. Matamos cerca de 1.000 guerreiros nativos e tomamos mais de 10.000 prisioneiros. Dezenas de nossos homens estavam perdidos. Enquanto Isabel falava ao seu lado, Robin Hood e Ronald começaram a se encher de excitação. Além disso, as rotas marítimas foram bloqueadas, de modo que nenhuma das canoas dos nativos escapou. Notícias sobre isso definitivamente não se espalharão. Tifa acrescentou. Com ele e as outras elites encarregadas de impedir os nativos, romper fora era uma tarefa impossível. Boa! O próximo é organizar os escravos e procurar na ilha. Muitos nativos ainda fugiram no caos da guerra, especialmente com a falta de mão de obra. Leilin não se importava, afinal, era uma ilha isolada. Agora que ele controlava as rotas marítimas, para onde elas poderiam ir? A coisa mais importante a fazer agora é subjugar os nativos da tribo e difundir minha fé. Eu posso estabelecer um exército secundário composto de nativos depois disso. As histórias do colonialismo de sua vida passada deram a Leilin muitos exemplos a seguir. Os piratas de elite eram o seu grupo principal e não podiam ser facilmente despachados para não sofrer grandes perdas. Cada operação com eles tinha que ser um enorme sucesso e dar às elites a imagem de que elas eram todas poderosas. Sua tarefa seguinte era administrar esses nativos, dividindo-os para formar um exército secundário e sua guarda. Seria necessário ajudar os nobres nativos, provocando as tribos a atacar uns aos outros e causando conflitos. Seria ainda melhor se ele fosse ajudado pela doença. Devido às diferenças em seus mundos, as batalhas entre deuses eram extremamente importantes. Se Leilin pudesse eliminar os totens em que os nativos acreditavam, tudo seria muito mais fácil. The Banks Island era apenas um porco gordo esperando para ser abatido. Mas isso foi tudo no futuro. Leilin concentrou sua atenção em organizar os nativos das ilhas de Chihuahua por agora. A noite caiu e os ventos frios trouxeram frieza para a tribo. Nativos numerosos amarrados foram agrupados juntos, na esperança de obter algum calor de corpos trêmulos do outro. Em contraste, uma enorme fogueira estava queimando no centro da praça, o altar de muito antes destruído e substituído por um novo ídolo. No topo da gigantesca base de obsidiana havia uma serpente sinistra, enorme e com asas carnudas. Tinha garras afiadas e um único chifre, e suas escamas pareciam brilhar. Grandes asas demoníacas se afastavam e os olhos verticais revelavam uma sede de sangue implacável. Esta foi a estátua que Leilin escolheu para si. Ele ainda temia os outros deuses, então ele não podia se mostrar. A próxima melhor coisa foi a imagem de um Targaryen. Os nativos estavam sendo enviados para a estátua, lote por lote, ordenados a jurar fidelidade a ela.
Antes disso, eles tiveram até que pisotear a bandeira do pássaro flamejante. Por mais idiotas que fossem, os nativos sabiam que essa blasfêmia significava subjugação. Causou ondas de caos, a influência de um espírito ancestral não desaparecendo tão facilmente. No entanto, independentemente da perturbação, o sangue quente dos nativos morreu em face das lâminas dos piratas. Diante deles, um dos nativos foi intimidado em serviço. O resto logo seguiu o exemplo. Leilin podia sentir a fé dos numerosos nativos e o querido que o acompanhava. Ele olhou em volta e suspirou. É a reverência pelos deuses por todas as formas de vida a fonte de fé? A essência da força divina é astúcia e dignidade.